Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar sobre esse livro incrível que é o No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. Essa autora nigeriana que eu amo de paixão, que é uma mulher que sabe falar sobre feminismo, sobre preconceito e que tudo que eu leio dela eu acho sensacional. Eu já li Americana, já li Meio Sol Amarelo, já li os seus discursos, tanto o Todo Mundo Deveria Ser Feminista, quanto Para Educar Crianças Feministas, que são dois discursos incríveis que foram transformados em livrinhos, né? Tem disponível pela Companhia das Letras, que é a editora que publica a Chimamanda aqui no Brasil. Todos os seus livros foram publicados pela Companhia das Letras. Esse aqui é o livro mais recente publicado aqui e é um livro de contos, são 12 contos sensacionais. Você já começa o livro com o conto A Cela 1, que vai falar sobre tortura dentro de uma delegacia, e você já vê que é um tiro no estômago o primeiro conto. Você já fica claro o que vem por aí e todas as discussões que esse livro é capaz de levantar. E daí pra frente são só contos cada vez melhores. São contos que vão falar sobre questões familiares, sobre a aculturação, sobre o choque entre diferentes culturas, sobre africanos que migram para os Estados Unidos e o que eles precisam encarar, sobre a guerra civil que já aconteceu na Nigéria nos anos 60 e as questões todas que ainda acontecem por lá e que são muito complicadas politicamente, e a violência entre diferentes povos ali africanos e incentivada por países que os colonizaram. A gente também tem a questão do preconceito racial, a posição da mulher nessa sociedade toda, tanto da mulher que vive na Nigéria hoje, quanto da mulher que migra para os Estados Unidos. E a Chimamanda tem um discurso ela não tem um discurso relativista quanto à cultura, quando a questão é a mulher, não. Porque se aquilo não serve para a mulher, se aquilo a oprime, a subjuga, então a cultura pode ser mudada sim. E é isso que eu enxergo em alguns contos da Chimamanda, como já vi em alguns romances e nos seus discursos. A gente tem a questão aqui do casamento arranjado, que na maioria das vezes não dá certo e que coloca a mulher numa posição que deve ser submissa. Mas a gente também tem mulheres fortes que vão brigar contra essa submissão aqui nesses contos. E também tem toda aquela questão cultural de que os costumes todos nos Estados Unidos são melhores do que na Nigéria. Quando o personagem chega nos Estados Unidos, muitas vezes esse discurso vindo até de nigerianos e de outros personagens africanos, olha como aqui é maravilhoso, olha como aqui é diferente, você tem que aprender a agir assim, você tem que aprender a agir de tal forma, porque assim é melhor. E então ela vai estar sempre colocando essas várias questões sobre a cultura e sobre o preconceito nesses contos, nos seus romances, porque são questões necessárias a gente discutir, a forma como a gente olha para o outro, a forma como a gente aceita ou não a cultura do outro, e sempre colocando em primeiro lugar os direitos humanos de cada um, sabe? Independente da cor, da classe, dos costumes da pessoa, o direito daquela pessoa ser ali quem ela é. Temos personagens buscando por suas raízes, personagens que não sabem muito bem que caminho seguir, conflitos dentro da própria família, entre aquele personagem que teve contato com uma outra cultura, que pôde estudar um pouco mais que os seus familiares, então ele olha para os seus costumes muitas vezes com desrespeito em alguns casos e em outros de uma forma mais esclarecida. Então tem aquele choque dentro da família, porque depois que você conhece um pouco mais o mundo, né, você não necessariamente vai reagir da mesma forma.
Tudo que você aprende te modifica um pouco. Isso você vê nos contos. E quando você volta a ter contato com os seus familiares, que muitas vezes querem curar uma doença com algo que não funciona, que é pura crença, ou que querem um casamento arranjado, coisa que você já não aceita mais, sabe? Isso tudo de um olhar tão íntimo, não tem como você não se sentir tocado com esses personagens, porque você tá lendo de dentro, sabe? Você tá dentro daquelas vidas, ela com um olhar muito pessoal, ela consegue te fazer entender um todo. Essa Chimamanda é sensacional. Todos os contos são excelentes. Tem alguns contos que eu queria destacar, que eu gostei mais. Como eu te falei, como eu falei pra vocês, o primeiro conto, a Cela 1, já me deixou impactada. Uma experiência privada e o Fantasmas me fez lembrar muito de Meio Sol Amarelo e toda a questão da guerra civil entre os Igboas e os muçulmanos, que agora esqueci o nome que se dá ali na situação, mas como aquelas pessoas se enfrentam e muitas vezes acham que se odeiam, mas quando você coloca humano de cara com humano, a coisa já é totalmente diferente. Numa experiência privada a gente tem duas mulheres completamente diferentes, de culturas diferentes, que se escondem juntas porque elas se veem no meio de uma confusão, de uma situação violenta, e elas vão se ajudar ali, vão conversar, como se não houvesse diferença nenhuma entre elas. E é isso que é mais importante, né? O lado humano, que todos nós somos, não importa as nossas diferenças, né? Depois, no Fantasmas, vão ser personagens relembrando algumas situações da guerra que aconteceu quando uma parte do sul da Nigéria tentou se emancipar com o nome de Biafra, por várias questões que fica mais explicado no livro Meu Sol Amarelo, mas aqui a gente tem um pouquinho também. Aí a gente chega mais ou menos no meio do livro com o conto Jumping Monkey Hill, que é um conto que vai tratar de um workshop de escritores africanos, mas que não é ministrado por um africano, e o cara é um homem branco, e ele fica o tempo todo querendo tirar desses escritores. Ele se diz um apaixonado pela literatura africana, mas ele acha que sabe mais de literatura africana, que pode ensinar como que um africano deve ser representado para os escritores que são africanos. Então é muito louco, esses escritores ficam estarrecidos com as abobrinhas que esse cara fala e com os preconceitos, e aos poucos que eles vão começar a conseguir ter sua própria voz ali naquela conversa para debater com esse cara. E a gente tem a escritora principal, digamos assim, que é a Njunwa, que tá ali estranhando a coisa toda, mas ela custa a se posicionar, e quando ela lê o conto dela, ela destrói, porque a proposta ali é que eles escrevam um conto, e eu não posso contar como termina sem dar spoiler desse conto, mas é um conto incrível. E o que vem depois dele também é muito bom. Depois dele também é muito bom, que é o conto que dá título ao livro, que é o No Seu Pescoço, que vai contar a história de uma jovem que vai morar nos Estados Unidos, e ela vai morar com um parente meio distante, e há uma situação de abuso ali, e ela precisa sair e resolver tudo com as próprias pernas, né, sem aquele apoio que ela esperava que ela ia ter. Aí mostra toda essa dificuldade, o choque entre as culturas. É um conto excelente, é um conto que não fala só do preconceito racial, mas também fala de feminismo, de como a mulher é tratada, a mulher no geral, a mulher africana, a mulher imigrante. Então, é um dos melhores contos do livro, com certeza. Mereceu ser o título do livro, porque acho que ele representa muito bem o todo.
E os contos que se seguem também são incríveis, gente. Não dá para escolher um conto só desse livro. O A Embaixada Americana, que é o conto que vem depois do No Seu Pescoço, é muito pesado. Que vai falar sobre a liberdade de você poder falar e ser contra os governos, né? Numa situação de ditadura. E de uma mulher que sofre duas grandes perdas e ela não quer se vender por causa disso, não é por isso que ela necessariamente tem que sair da África e ela não quer ser simplesmente mais uma vítima, mais uma estatística. E esse conto me surpreendeu muito, porque ele é muito, muito emotivo. O Amanhã é Tarde Demais eu também gostei muito. É um conto já com uma ótica bem diferente, sabe? E A Historiadora Obstinada fecha o livro assim de uma forma incrível, porque mostra que às vezes o caminho é o contrário, que a pessoa está buscando sua cultura, suas raízes, e aquela dificuldade que eu falei entre a família, de ao mesmo tempo querer mandar o filho, ao mesmo tempo querer que o filho seja instruído, por saber que, por exemplo, às vezes falar inglês, ter um conhecimento maior, garante a eles que eles vão ser escutados. Olha que doideira, né? Por falarem a língua do colonizador, eles vão ter uma chance maior na vida do que simplesmente eles seguirem os seus costumes e falarem sua própria língua. Só que isso às vezes modifica a pessoa num nível que a mãe, aqui no caso, não estava esperando. E isso vai influenciar diretamente a relação que ela vai ter com os netos, a distância, né, que ela vai ter dos netos. Mas mostra que muitas vezes essa necessidade de manter suas próprias raízes consegue resistir, que a gente vê isso aqui com a neta, a relação dela com a neta. Então, é um conto sensacional que te emociona, tem um final bem emocionante e amarra muito bem o livro. Então, gente, são 12 contos assim que você precisa de fôlego para ler, no sentido de é muita verdade jogada na sua cara. Te faz pensar e refletir a sociedade. E muita gente vê ler os livros da Chimamanda, quem tem algum pingo de preconceito, quem não acredita que o feminismo é necessário, precisaria ler esse livro com uma forma de se conscientizar de que algumas situações não podem simplesmente ser aceitas, que a gente precisa mudar muita coisa ainda. Para quem leu de repente No Seu Pescoço e não leu outros livros da Chimamanda, leia. O Americana é sensacional. O Meio Sol Amarelo é sensacional. Eu acho que esse aqui só tem resenha no blog, porque na época acho que eu não fiz vídeo, ou nem tinha o canal ainda. Esse aqui tem vídeo aqui no canal, vocês podem procurar na lupinha, O Meio Sol Amarelo. Esses dois livros são sensacionais e eu já terminei No Seu Pescoço com vontade de pegar Hibisco Roxo. Não peguei por estar ali com outras leituras, mas não vai demorar para eu ler esse livro da Chimamanda e só fico com aquela vontade que ela lance logo outros contos, outros romances que cheguem aqui no Brasil bem depressa, porque é uma escritora que eu quero ler sempre. No Seu Pescoço eu não ia ler agora, porque como eu já falei com vocês, eu tô enrolada com as minhas metas que eu fiz para 2017 de leitura, que numa mudança aí na minha vida me fez ver que essa meta ia ser um pouco impossível, porque eu fiz a meta de leitura quando eu estava desempregada e esse ano eu tô trabalhando, graças a Deus. Então meu tempo mudou totalmente, eu acho que eu não vou fazer a minha meta, mas ainda estou insistindo na lista. Eu tô lendo Os Irmãos Karamazov, mas eu tive que fazer essa pausa para ler No Seu Pescoço depois que eu vi os comentários todos da minha amiga Camila e Helena, que tinham acabado ali de ler,
E elas ficaram falando o quanto era incrível, o quanto era sensacional. E eu falei, gente, tá bom, vou ler, porque eu já gosto de Chimamanda. Com esse estímulo todo ainda, não tem como, né? Você não querer largar tudo que você tá lendo e ler logo o livro. A minha mãe me deu de presente o Hibisco Roxo e comprou pra ela o No Seu Pescoço, na Bienal. Mas eu já coloquei ele aqui na minha prateleira junto com os livros da Chimamanda, porque não dá pra deixar eles separados. E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês leiam os livros da Chimamanda. Se vocês lerem pelo menos um, eu já vou ficar muito feliz. Qualquer um deles, todos são excelentes. Se você quer ter um contato com histórias mais curtas, mas que mesmo assim estão cheias de significado, leiam os contos. Se você prefere um romance, uma história maior, leiam O Americano, Menção Amarelo, O Hibisco Roxo, que eu ainda não li, mas eu sei que vai ser sensacional. Eu não acredito que esse livro seja ruim. E No Seu Pescoço, você já fica imaginando como aqueles contos dariam outros romances facilmente. São histórias que você às vezes termina querendo saber o que mais vai acontecer com aqueles personagens, o que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, os contos são bem redondos. E é isso, então. Leiam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.